desenvolver naquele arquivo, né, que eu passei para vocês. Além disso, lá no final do semestre, vocês vão fazer uma apresentação aos professores com banca, na qual será avaliado, se vocês serão avaliados aí a última nota do projeto, tá? Então, podem falar aí para mim, falem, quem não está com o microfone, digita aí no chat, para eu entender como é que está o desenvolvimento deste trabalho, o projeto integralizador. E aí, pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite. Eu e o Rodrigo começamos a dar uma olhada no trabalho já, aí a gente viu que algumas coisas aí a gente já está providenciando, né? Mas a gente está com bastante trabalho essa semana aí, a gente vamos dar um foco melhor semana que vem aí. Mas já começamos a olhar assim, eu acho que está tranquilo por enquanto. Então, beleza. Os demais... Boa noite, professora. Eu Boa também não noite. comecei ainda, mas se surgir alguma dúvida, eu questiono lá no WhatsApp. Beleza. Ah, pessoal, só uma coisa. Eu não postei ainda o vídeo aula que a gente teve na semana passada, no qual eu expliquei todos os pontos do projeto integralizador, tá? Acabando a nossa, não a nossa aula, né? Quando acabar às 22h30 eu já posto lá, porque logo depois da nossa aula eu tenho outra aula online. Aí às 22h30 eu já vou upar esse vídeo no YouTube e posto o link para vocês assistirem também. Lá eu expliquei bem certinho na última aula. E os demais? Tassi, Gustavo, Amanda, João, Beatriz, como é que está o desenvolvimento? Boa noite, professora. Eu conversei com a senhora hoje no WhatsApp. Isso, ótimo, João. Amanda, Tatiana, Tassiane, Beatriz. E aí, como é que está o desenvolvimento de trabalho de vocês? Beleza. Pessoal, eu vi lá no grupo que a Michele pediu para vocês os nomes das duplas. Dupla ou trio, quem ainda não mandou, manda para ela, porque eu preciso dessa relação para a gente ir marcando as nossas orientações, né? No sábado, ou aqueles que não podem no sábado, numa quarta-feira que vocês tenham atividades aí da disciplina de contabilidade, eu faço orientação com os outros grupos, enfim, tá? Então, para quem ainda não organizou para mandar para a Michele esses nomes, enviem, tá? Porque eu preciso deles para a gente começar a desenvolver essa parte da orientação. Então, quem ainda não começou a mexer, mexa, que a partir da semana que vem eu vou começar a chamar os dupla, trio, individual, enfim, para eu começar a ver como é que está o desenvolvimento, como é que está o andamento desse projeto. Beleza? Então, galera, ao passo que vocês vão tendo dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Então, agora vamos falar sobre a disciplina de contabilidade. Então, chegamos aí ao nosso último tópico do bimestre, tá? Que é o balanço patrimonial. Vocês, há umas 2 semanas atrás, 3, fizeram um trabalho sobre as demonstrações financeiras, que envolviam balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa. Vocês pesquisaram o que era, né? E tinham que buscar também na internet uma imagem que demonstrava como que era apresentado, como é apresentada essas demonstrações. Beleza? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a primeira delas, que é o balanço patrimonial. Depois, no próximo bimestre, nós vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. Depois que nós findarmos a parte teórica dessas 2 demonstrações,
nós iniciaremos a prática, que são os lançamentos contábeis, e depois que vocês fizerem os lançamentos contábeis, vocês vão elaborar essas duas demonstrações, o balanço e a demonstração do resultado do exercício. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção nessa aula, né, e consigam entender qual é, vamos dizer assim, qual é a essência, como é que nós tratamos as contas dessa demonstração, tá? Que é o balanço patrimonial. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem levantar a mão, né? Interromper com áudio, fiquem à vontade. Então, aqui, pessoal, o primeiro slide que eu trouxe para vocês é, de fato, o balanço patrimonial aí, tá? São as nossas contas patrimoniais que compõem o balanço patrimonial. Então, aqui eu trouxe para vocês o balanço patrimonial de uma empresa. Vocês podem notar, a primeira coisa que vocês podem verificar aqui neste balanço patrimonial é que nós temos duas colunas. A coluna da esquerda são os ativos, são apresentados os ativos, tá? Ativos, na linguagem contábil, é tudo aquilo que nós temos de bom na empresa, que me agrega valor. Então, máquinas, utensílios, contas a receber, dinheiro em caixa, dinheiro em banco, meus estoques, aplicações financeiras, despesas que eu paguei antecipadamente, que eu tenho direito de usufruir nos próximos meses, nos próximos períodos, tá? Então, é tudo que tem de bom na minha empresa. Do meu lado direito, é os meus passivos, que não sejam, não quer dizer que sejam coisas negativas, que sejam algo ruim para a minha empresa. Não, são apenas as contas que eu tenho para pagar, daquelas que eu adquiri a prazo ou que elas são provisionadas todos os meses. Quais são as contas que eu provisiono todos os meses? A minha luz, o meu aluguel, a minha internet, a minha água, os meus impostos, a minha folha de pagamento. Então, são aquelas contas fixas que eu sei que todos os meses eu terei que arcar com aquelas obrigações, com aqueles pagamentos. Então, de um lado, o meu balanço patrimonial espelha tudo que eu tenho de positivo. E do outro, tudo que eu tenho a pagar, minhas obrigações com terceiros, tá? Então, aquilo que eu tenho a pagar. Outra coisa, o balanço patrimonial, ele é um tipo de demonstração financeira estática, que nós chamamos. Ou seja, ele espelha a situação financeira de uma organização em determinado dia, ou seja, naquele dia. Geralmente, ela é sempre feita no dia 31 de dezembro, tá? Então, posso fazer semestralmente, como é o exemplo aqui dessa demonstração financeira, como, né, a obrigatoriedade é anualmente, tá? Então, sempre acontece no último dia do meu ano, né, do meu exercício social, que a gente chama, 31/12. Então, em 31/12, essa empresa aqui, né, essa empresa que eu trouxe aqui para vocês, fictícia, ela tinha um ativo de R$ 1.237.360. E olha só, o passivo dela é o mesmo valor, R$ 1.237.360. Outra coisa, a minha coluna da esquerda precisa ser igual à minha coluna da direita. Então, o ativo e o passivo, eles têm que ter valores iguais. Eles precisam bater, que a gente chama, tá? Depois vocês vão entender o que ocorre para que, de fato, exista essa dinâmica de ambas as colunas terem o mesmo... De ambas as colunas terem o mesmo valor, tá? Outra coisa que a gente precisa notar aqui é essa conta aqui, ó. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é uma conta que demonstra o valor que realmente a empresa tem de patrimônio, tá? Então, quanto será que a minha empresa de fato tem de patrimônio?
quanto que é o patrimônio da minha organização propriamente dito. Então, isso, pessoal, esse patrimônio que eu falo é o seguinte, é os meus ativos menos os meus passivos. Eu sei qual é o valor do meu patrimônio. Então, eu faço tudo aquilo que eu tenho de positivo na minha empresa, meus bens e meus direitos, menos as minhas obrigações a pagar. A diferença é o meu patrimônio líquido. Tá? Então, é de fato o meu patrimônio líquido de todas as despesas, né? Depois de ter liquidado todas as obrigações de curto ou de longo prazo da minha empresa. Então, aí nós temos o patrimônio da organização. Então, vamos supor aqui o meu escritório, Priebe Contabilidade. Hoje, eu estou aqui com a minha empresa, mas eu estou cansada dessa área, estou muito estressada, não trabalho demais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esse escritório. Eu não quero mais. Eu vou vender para frente esse escritório. Aí, vamos supor lá que eu tenha R$1 milhão de ativos, que são os meus bens e direitos. Quando eu falo bens e direitos, bens eu já remeto às coisas físicas que eu tenho na minha empresa. Ah, meus móveis, meus utensílios, meus computadores, o dinheiro que eu tenho em caixa, o meu dinheiro que eu tenho no banco, estoque de material de escritório, né? Enfim, tudo aquilo que eu tenho de positivo na minha empresa. E direito é tudo aquilo que eu tenho direito de receber. Então, por exemplo, contas a receber, se eu tiver algum intangível, por exemplo, a minha marca é um intangível, eu tenho o direito de utilizar esse nome, eu tenho o direito de conquistar clientes, conquistar mercado com esse nome. A minha carteira de clientes, eu tenho o direito de usufruir deste meu bem, tá? Então, nesse sentido, são os direitos. Ou, por exemplo, quando eu pago uma despesa antecipada, quais são as minhas despesas antecipadas, geralmente? Pensem aí, pessoal. O que é despesa antecipada na vida de vocês que lhe gera um direito posterior ao pagamento dessa despesa? Eu primeiro pago, depois eu usufruo. O exemplo mais prático de uma despesa antecipada é, por exemplo, o seguro. Né? Eu pago o seguro e depois, se ocorrer alguma situação, algum sinistro, algum evento desse tipo, aí eu vou acionar o seguro e vou ter direito de usufruir deste serviço, tá? Ou se, por exemplo, existe algum tipo, por exemplo, o aluguel. O aluguel, eu quero aquela sala comercial, mas aquela sala comercial, ela só vai alugar para mim se eu pagar os 5 primeiros, se eu pagar 5 aluguéis, né, adiantado. Então, eu tenho direito de usufruir dessa sala 5 meses, né, porque eu paguei antecipadamente. Então, é nesse sentido que são os meus direitos. Então, vamos supor lá de novo, vamos voltar ao case que eu dei para vocês. Eu tenho de bens e direitos aqui no escritório, eu tenho 1 milhão. Mas as minhas contas, né, as minhas contas a pagar, minhas obrigações financeiras, elas somam aí uns 600 mil reais, tá? Tanto a curto como a longo prazo. Empréstimo, fornecedores, parcelamento de dívidas, reparcelamento, enfim. Tudo isso soma-se uns 700 reais. Então, de que forma que eu sei qual é o valor do meu patrimônio líquido? Eu vou somar o meu ativo menos os meus 700 reais de passivo. Então, o meu patrimônio líquido vai totalizar 300 mil reais. Então, depois que eu findei com as minhas obrigações, eu tenho um patrimônio líquido aí de 300 mil. Então, este balanço, ele demonstra isso para nós, tá? Essa demonstração financeira, ela nos mostra isso. A situação financeira de uma empresa num dado momento estático, em 31/12 de determinado período. Só frisando aqui, pessoal, não necessariamente precisam ser sempre 31/12, tá? Essa empresa pode fechar o balanço todos os meses, pode fechar o balanço trimestralmente, semestralmente, enfim, tá? Então, analisar nesse sentido. 31/12 é o final de um exercício social que a gente chama, de um ano. Então, geralmente, em 31/12, a gente sempre fecha o balanço para conseguir entender
qual foi a perspectiva, qual foi o resultado aí da minha empresa durante o ano, tá bom? Então, esse é o nosso balanço patrimonial. Agora, nós vamos começar falando sobre a nossa coluna da esquerda, que é o ativo, tá? Então, o que são os ativos e de que forma que nós apresentamos esses ativos? Então, aqui no balanço, nós podemos notar que o ativo, ele é apresentado de duas formas. Deixa eu pegar aqui a minha caneta que eu perdi ela. Aqui, ó. Ele é apresentado de duas formas, que são o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas agora. O ativo circulante, como já diz o nome, é tudo aquilo que está em constante circulação na minha empresa. Então, é tudo aquilo que eu compro, que eu vendo, que eu estou movimentando o tempo inteiro, diariamente, mensalmente, né? Então, dentro de um ano, eu sempre movimento estes bens. Então, anotem aí até para você saber qual que é a diferença de um ativo circulante para um ativo não circulante. O ativo circulante, ela é aquela conta que sofre, que tem movimentação, que tem dinâmica dentro de um prazo de 365 dias, ou seja, de um ano. Então, dentro de um ano, essa conta vai se movimentar. Então, eu comprei um estoque lá, comprei, sei lá, 100 peças de maquinário agrícola. Dentro de um ano, eu vou movimentar essas peças, vou comprar, vou vender, vou recomprar mais peças dessas. Então, são esse tipo de movimentação, tá? São aqueles bens que eu compro e eu movimento num prazo aí de um ano, tá? Claro que estoque, que caixa, que banco, são tipos de contas que a gente movimenta constantemente. E isso também fala muito sobre a qualidade da nossa empresa, né? Sobre a situação financeira e econômica da nossa empresa. Porque aquele tipo de empresa que não movimenta o caixa, não movimenta o banco, não movimenta o estoque, ou que movimenta pouco, essa empresa, ela está falindo, ela está caminhando para um resultado aí de uma empresa que está se liquidando, tá? Porque a empresa que é a empresa normal, a empresa que está 100% em desenvolvimento, ela está o tempo inteiro movimentando essas contas. Então, circulante é todas aquelas contas que nós movimentamos o tempo todo, né? Nós estamos movimentando cotidianamente. Deixa eu só aceitar aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, aqui, quais são as minhas contas do ativo circulante? As minhas contas do ativo circulante, elas começam com uma conta chamada disponibilidade. Essa conta disponibilidade, ela significa aquilo que eu tenho em mãos hoje, tá? Então, aquilo que eu tenho em caixa ou em banco, disponíveis. Então, a gente chama de disponibilidade o meu caixa e o meu banco. Então, são tipos de contas que eu estou em constante de desenvolvimento. Outro tipo de conta, contas a receber. Então, eu estou sempre emitindo boletos, recebendo boletos em relação aos meus clientes. Então, também é uma conta circulante, é uma conta que está cotidianamente, o tempo todo, em desenvolvimento. A conta estoque, ela também precisa estar se movimentando o tempo todo, porque se eu não comprar não comprar estoque, né, de forma ágil, provavelmente eu também não estou vendendo. Então, eu estou com um problema aí um problema financeiro na minha organização, né, de recessão de receitas, enfim. Então, o estoque também. Impostos a recuperar. Pessoal, isso aqui eu não vou me aprofundar muito com vocês, tá? Mas nós temos o imposto a recuperar é quando, por exemplo, na hora de eu fazer a compra de uma mercadoria, tá? Eu adquiro uma mercadoria e eu pago um imposto sobre essa mercadoria na compra. Depois, quando eu vou fazer a venda, eu posso abater a porcentagem que eu fiz na compra, né, dessa mercadoria. Então, esse valor que eu vou comprando, eu vou acumulando esse crédito que eu vou ter quando eu for fazer a venda. Então, esses são impostos a recuperar, que eu posso abater depois
lá no meu imposto sobre as vendas, tá? Despesas antecipadas. Despesas antecipadas são, por exemplo, seguro, aluguel, né? Algo que eu paguei antes para adquirir depois, para ter o direito de usufruir depois, tá? Então, impostos a recuperar, pessoal, ele está no ativo, tá? E no ativo circulante, porque é algo que acontece ao passo que eu vou comprando. Então, eu vou comprando estoque, eu vou pagando determinado imposto sobre aquele estoque, por exemplo, ICMS, né? Vou pagando ICMS, e depois, quando eu for fazer o meu imposto sobre as minhas vendas, eu abato deste valor das minhas compras, tá? Eu recupero. Por isso que ele está no meu ativo, porque ele me dá um benefício, tá? Então, isso aqui é o meu ativo circulante. Não apenas isso, existem outras N contas aí que podem adentrar no meu ativo circulante, como, por exemplo, aplicações financeiras que mensalmente estão me rendendo juros, que de pouco em pouco, de 6 em 6 meses, trimestralmente, estão me rendendo dividendos, enfim. Então, isso aqui é o que está mostrando neste balanço, mas cada empresa tem o seu perfil, tá? E o que são os meus ativos não circulantes? São tudo aquilo que eu tenho a longo prazo, são ativos que eu vou deixar na minha organização, tá? Então, é algo que eu não tenho a intenção de ficar comprando e vendendo, que eu não tenho a intenção de movimentar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma revendedora Stone, sabe a Stone, a maquininha lá de cartão de crédito? Então, eu tenho uma revendedora da Stone. Aí, o que acontece? Eu compro 3 ou 4 carros para os meus vendedores irem na região vender essa maquininha. Então, estes carros que eu adquiri para este fim, né, para fins de auxiliar a venda, para auxiliar o ganho de clientes aí na região, eu não tenho a intenção de comprar ele para vender daqui 3 meses, né, de comprar esse carro para vender daqui 3 meses. Eu tenho a intenção de deixar ele na minha empresa aí por um tempo, por uma vida útil, talvez, né? Outra coisa, empresas aí que fazem terraplanagem, fazem recapagem de asfalto, enfim, elas têm aquelas grandes máquinas, né? Tem aquelas bobcats, enfim, caminhões, ônibus para levar todo o pessoal aí. Então, estes são bens que a gente chama de bens imobilizados, tá? Que são bens no qual eu deixo na minha empresa por um grande período de tempo. Então, ele ultrapassa o período de 1 ano na minha empresa. Eu não fico movimentando ele, comprando, vendendo, comprando e vendendo. A não ser que eu seja uma revendedora de carro ou de máquinas, aí o meu estoque é esse, né? Mas nesse caso, não. São bens que eu compro para utilizar para melhorar o meu processo, o processo da minha empresa. A fabricação do meu produto, a qualidade das minhas vendas, enfim. Então, o notebook, o computador, os móveis, tudo isso é algo que eu compro para deixar mais tempo na minha organização e não para fazer dinheiro, né? Então, são bens para investimento, podemos pensar nesse sentido, tá? Então, a gente chama aí de bens imobilizados, tá bom? Outras situações, os nossos investimentos. Por exemplo, eu fiz um investimento em uma empresa, né? A minha empresa Priebe Contabilidade, fez um investimento em uma outra empresa que está começando no ramo de marketing, tá? De vender serviços de marketing, enfim. Aí, eu tenho esse investimento. A empresa Priebe Contabilidade tem esse investimento aí na empresa ABC Marketing, por exemplo. Este tipo de investimento, quando eu invisto em uma outra empresa, não aquelas que estão na Bolsa de Valores, com o intuito de compra e venda de ações quando elas têm a sua valorização, eu tenho um outro intuito com essa empresa. Tenho o intuito de injetar dinheiro para que ela se desenvolva, aumente, né, a sua clientela, o seu tamanho, a sua receita por consequente, e me traga mais lucros, né? Enfim. Então, esse tipo de investimento, ele vai estar lá no meu ativo não circulante, porque eu não tenho a intenção de compra e venda deste investimento, né? Falando assim por altos. Eu não tenho
eu não tenho o intuito de vendê-lo, tá? Então, esse é um tipo de ativo não circulante. Outra coisa são os meus intangíveis, tá? O que são os meus intangíveis? A minha marca, por exemplo, se eu tenho direito de utilizar aí alguma patente, tem alguma concessão de algum bem, por exemplo, o pessoal que tem pedágio nas BRs, o governo do estado ou federal, depende de qual for a BR, concedeu que aquela empresa pudesse cobrar pedágio, né, cobrar a taxa aí do pessoal que passasse por essa BR, desde que ela cuidasse da recapagem, de acidentes, enfim, né, duplicasse as pistas. Então, neste sentido, a empresa tem a concessão, né, concederam o direito dela utilizar aquela área, aquele espaço, tá? Mesma coisa aí, quando alguém tem direito de utilizar minas, fontes de água que pertencem ao Estado, né? Então, é um direito aí, uma patente, a gente pode chamar também. Isso são chamados de bens intangíveis, porque não é algo palpável também, tá? Mas é algo que dá retorno financeiro à organização. Quando eu tenho um bem intangível, dificilmente eu vou ficar comercializando ele para perder o direito de utilização dele. Por exemplo, o que pode acontecer? De que forma que eu posso comercializar um bem intangível? Todo mundo aí já ouviu falar da Walt Disney, né? Dos filmes da Disney, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso aí. Os filmes em si, eles são um bem intangível, certo? Porque eu não consigo apalpar, eu não posso pegá-lo. E ele vale, ele tem um valor como se fosse uma marca também, né? Isso depende muito de como ele é aceito pelo seu público. Mas, por exemplo, um único filme, eu posso vender para vários, por exemplo, streaming, que a gente chama, né? Posso vender para Netflix, para Disney Plus, para o Globoplay, Amazon Prime, enfim. Então, um único ativo eu posso vender para várias outras empresas que vão disponibilizar esse filme. Mas esse ativo vai ficar comigo a vida inteira, provavelmente. Ele vai ser de meu direito. Eu só vou vender para outro o direito de utilizá-lo naquela plataforma, tá? Então, isso também é chamado de um bem não circulante, porque ele não sai da empresa. Eu não compro e vendo ele. Eu tenho ele sobre o meu direito, ele é meu, mas eu concedo o direito para o João, ou para a Amanda, ou para a Cassi, né, ou para o Gustavo, de utilizá-lo na empresa deles. Então, e essa é a diferença do ativo circulante para o ativo não circulante, tá? Então, é a compra e venda, né, movimentação das contas dentro de um período de um ano, e o outro é aquele que demora, né, que eu não tenho a intenção de comércio com eles, e sim de auxiliar o desenvolvimento da minha atividade. Beleza? Então, vamos lá. Ativos circulantes, as disponibilidades, dinheiro, banco, os dinheiros realizáveis dentro do exercício social e as aplicações de recursos em despesas dentro do exercício social. Então, aqui, fato, dentro de um exercício social é no decorrer de um ano. Então, tudo que eu movimento no decorrer de um ano, que tem uma movimentação constante, é entendido como ativo circulante. Os meus ativos não circulantes, eles são direitos realizáveis após o término do exercício social. Então, é tudo aquilo que eu não tenho a intenção de comercializar, de vender, de ficar vendendo e comprando dentro de um ano, né? Que eu tenho aí para ficar imobilizado, para ficar mais do que um exercício social na minha empresa, tá? Então, aqui, contas comum do ativo não circulante. Aqui está ativo circulante, mas é do ativo não circulante. Do ativo, vou colocar aqui, ó, galera. Do ativo não circulante. Imobilizados, carros, máquinas, móveis, imóveis, intangíveis. Marca, direito de uso, pesquisa e desenvolvimento e etc. Tá?
E os passivos? O passivo, ele segue a mesma lógica, a mesma linha dos nossos ativos, tá? Então, o passivo também, ele é dividido em duas colunas, na quais são os meus passivos circulantes e o meu passivo não circulante. O meu passivo circulante é todas aquelas minhas obrigações a curto prazo, ou seja, minhas obrigações fixas, que todos os meses eu tenho que pagar. A minha luz, a minha água, meus funcionários, os meus impostos, os meus fornecedores, empréstimos, né? Captação de crédito que eu fiz aí dentro de um período de 365 dias, de 12 meses, que eu tenho que pagar, né? Neste período. Então, isso também entra como passivo circulante. Já os meus passivos não circulantes, eles vão ser alocados àquelas despesas que eu tenho a longo prazo, tá? Então, quais são, na maioria das vezes, as minhas despesas a longo prazo? São quando, por exemplo, eu venho adquirir maquinários para minha empresa, para minha indústria. Então, eu faço financiamentos aí de 10, 15, 20 anos, tá? Então, eu pago mensalmente durante todo este período. Então, esta obrigação a pagar, ela vai estar alocada lá no meu passivo não circulante, porque é uma dívida que eu tenho, mas essa dívida, ela não se finda no período de 365 dias, de 12 meses. Elas são dívidas que aumentam, que são a longo prazo, tá? Ou empréstimos também de 2, 3, 4, 5 anos aí que eu tenho que pagar, tá? Então, situações desta forma. Ou, por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar em parcelamento de impostos. Quando eu faço um parcelamento de impostos, geralmente a Receita fala o seguinte, ó, dá 10% de entrada e parcela em, sei lá, 20 vezes, tá? Então, ao passo que eu entendo 20 vezes, eu já sei que é um passivo não circulante, é uma obrigação que eu tenho a pagar superior a 12 meses, tá? Então, é neste sentido. São aquelas obrigações que eu tenho que pagar e que ultrapassam o período de 12 meses. Então, aqui eu coloquei passivo circulante. São obrigações da companhia, inclusive financiamentos, para a aquisição de direitos do ativo não circulante. Serão classificados no passivo circulante quando se vencer no exercício seguinte. Exemplo de contas do passivo circulante: salário, fornecedores, impostos. E passivo não circulante são aquelas obrigações que vencem num prazo maior do que 12 meses. E exemplo disso aí são financiamentos e empréstimos. Então, pessoal, quando eu faço um financiamento ou um empréstimo, que eu vou adquirir uma obrigação a pagar superior a 12 meses, provavelmente eu estou adquirindo esta obrigação por causa de uma contrapartida, que é um maquinário, um carro, eu estou construindo lá o barracão para minha organização, né, a estrutura da minha empresa. Então, prestem atenção aqui na ligação entre os dois lados do balanço patrimonial. Então, eu adquiro uma obrigação a pagar e eu adquiro essa obrigação a pagar como reflexo de um ativo da minha organização, ou seja, a compra de um maquinário ou de várias máquinas, né, de um grupo aí de máquinas, de um lote, de um edifício, de um silo, enfim, tá? Então, sempre uma coisa vai refletir a outra na maioria das vezes. E o balanço patrimonial, nós temos também o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre o meu ativo e o meu passivo. Então, a diferença entre o meu ativo e o meu passivo me rende o patrimônio líquido. Então, é o quê? É a situação financeira da minha organização. Eu vou entender de que forma que a minha organização está operando. É claro que uma empresa que tem uma boa situação financeira, o seu ativo vai ser superior ao seu passivo. Então, ela vai ter um patrimônio líquido, ok. Mas, pessoal, nada impede de uma empresa ter um ativo igual ao seu passivo, ou seja, não ter patrimônio líquido, ter patrimônio zero. Se eu for vender a minha empresa agora, neste momento, o meu ativo vai pagar todos os meus passivos e eu vou ficar sem nada. Assim como eu posso ter um ativo menor do que o meu passivo. Então, eu tenho menos bens e tenho mais obrigações. Então, se eu fosse vender a minha empresa nesse momento,
eu ia liquidar a organização e ainda assim eu ficaria com obrigações a pagar, tá? O patrimônio líquido, ele é composto de algumas contas. A mais comum delas é o capital social, tá? O capital social, ele nada mais é do que o montante de dinheiro ou de bens que foram investidos pelos sócios para o início da empresa. Então, até quando vocês estiverem aí desenvolvendo o projeto integralizador de vocês precisam pensar, se vocês estão fazendo em trio, quanto é que cada um vai entrar com valor financeiro? Vocês vão entrar com dinheiro, vocês vão entrar com máquina, vocês vão entrar com estrutura, de que forma que cada um vai auxiliar aí para o desenvolvimento dessa empresa. Tá? Então, nada impede que, por exemplo, um sócio, ao invés de integralizar a sua parte do capital social em dinheiro, integralize em bens. Tá? Então, eu vou lá e integralizo, sei lá, 2 máquinas para a empresa. E o outro vai lá e integraliza a estrutura da empresa. E o outro integraliza dinheiro. Então, nesse sentido, cada um dos sócios colaborou de alguma forma para o desenvolvimento da empresa. Como também todos os sócios podem integralizar em dinheiro. Então, o capital social, pessoal, é a integralização de cada um dos sócios para o início da empresa. Então, uma empresa, ela tem por trás seus sócios. E os seus sócios sempre vão injetar dinheiro, são como se fossem os acionistas, né? Os investidores da organização. Nós também temos algumas contas, por exemplo, reservas. Reserva é uma conta que fica no patrimônio líquido e que é o direito de uma empresa a utilizar a PR, a utilizar determinada fonte de água, de utilizar aí, fazer escavações, sei lá, em mineração, de utilizar pedreira, né? Enfim, nesse sentido. E outra conta que compõe o patrimônio líquido é a conta lucro ou prejuízo. Então, ao final de cada período, nós fechamos uma demonstração financeira chamada demonstração do resultado do exercício, que vai demonstrar se, no período de um ano, a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, se a empresa teve lucro, este lucro ele vai ser alimentado lá no capital social, ele vai somar ao capital social ao patrimônio líquido da empresa. Se a empresa teve prejuízo, esse prejuízo vai subtrair o patrimônio líquido da organização, tá? Então, é nesse sentido que caminha aí o nosso patrimônio líquido. Geralmente, ele tem essas 3 contas: capital social, reserva e lucro ou prejuízo do período. Isso que eu já falei com vocês. Então, aqui eu trouxe, essa parte aqui que eu fiz do nosso slide, pessoal, é uma parte mais didática para que vocês consigam responder uma questão lá, se não me engano é a 4, que eu passei das atividades dessa semana para vocês, tá? Então, aqui, como eu coloquei, os ativos compreendem os bens e os direitos da entidade expresso em moedas. Então, caixa, banco, imóveis, veículos, equipamentos, mercadoria, estoque, títulos a receber, clientes a receber também, né? Então, estes são, por exemplo, contas, né, movimentações que nós temos que são compreendidas como ativos, tá? E os passivos compreendem as nossas obrigações a pagar. Títulos a pagar, contas a pagar, fornecedores a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, hipotecas e etc. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona, então, na prática, a estatística e a estática, vamos dizer assim, do nosso patrimônio líquido. Então, o nosso patrimônio líquido, como eu falei para vocês, ele é a diferença, né, entre o meu valor do ativo e o meu valor do passivo em uma entidade. Então, por exemplo, o meu ativo, ele é de 10 mil e o meu passivo de 5.300. Com isso, o valor do meu patrimônio líquido é 4.700, tá? O patrimônio líquido aqui pode ser proveniente de investimentos dos sócios e de lucros, bom? Aí aqui eu trago para vocês as equações do patrimônio, né? As equações aí do nosso patrimônio.
Então, equação do patrimônio líquido, ativo menos passivos. Se o ativo suplantar o passivo, nós temos um patrimônio líquido positivo, ou seja, eu tenho patrimônio, a minha empresa tem patrimônio. Já se o passivo suplementar o meu ativo, eu tenho uma situação aí de prejuízo na minha organização, ou seja, eu tenho mais obrigações a pagar do que bens, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, eu acho que são 8 exemplos. Eu vou explicar para vocês os 3 primeiros, porque depois a gente vai retornar nós vamos retornar nesse slide no bimestre que vem, quando vocês começarem com os lançamentos, para vocês entenderem de que forma que a gente vai lançar a contrapartida de cada operação. Mas aqui eu vou explicar para vocês essa parte, para vocês já começarem a entender de que forma que são alocadas as contas no ativo e no passivo, tá? Então, vamos lá. Constituição da Alfenas S.A. com o capital subscrito e integralizado em dinheiro de 4.000 em 15/1. Tá? Quando eu falar, pessoal, de capital subscrito, capital integralizado, significa o valor que cada sócio injetou na empresa para ela começar as suas atividades, tá? Então, capital subscrito, capital integralizado, capital social, significa isso, o valor que os sócios depositaram na organização para que ela começasse as suas operações, tá? Então, aqui, foi depositado em dinheiro o valor de R$4.000, advindo aí dos sócios, né? Integralização dos sócios. Então, de que forma que nós vamos lançar isso aqui? Nós vamos fazer uma entrada no ativo, no caixa, né? Porque como é em dinheiro, vai ser lá no meu caixa, um valor de R$4.000. E lá no meu patrimônio líquido, eu vou lançar ou na conta capital subscrito ou na conta capital social. Vou colocar aqui, tá? Capital. Gente, eu preciso urgentemente comprar uma canetinha que você vai escrevendo e ela vai escrevendo aqui, porque essa minha letra com esse negocinho aqui não é normal. Eu peno com esse trem aqui. Aqui. Tá? Então, lá no meu patrimônio líquido, eu vou lançar R$4.000 de capital social. Então, ou seja, em um lado, lá no meu lado esquerdo, eu integralizei os 4.000, tá? Eu recebi esse dinheiro em caixa, tá? Então, eu coloquei lá no meu caixa. Registrei que esse dinheiro entrou no meu caixa. Mas esse dinheiro, ele veio do quê? Ele veio da integralização do capital social. Então, eu vou colocar esse valor também lá no meu patrimônio líquido. Então, pessoal, na contabilidade, toda vez que eu tiver uma operação, ela sempre vai ter 2 lados. A gente fala, tá? A gente fala que ela sempre vai ter 2 situações. Da onde a sua origem e a sua aplicação. Então, ela veio originada da integralização do capital social. Então, eu preciso lançar isso lá no capital social, que é lá do meu lado direito. Abaixo do meu passivo, eu tenho a minha conta de patrimônio líquido, tá? Então, eu vou lançar lá e a outra no meu ativo. A segunda operação aqui, ó. A aquisição de um edifício pelo valor de 1.200, sendo o pagamento efetuado à vista, no dia 10/2. Então, a primeira coisa, eu paguei à vista. Eu tinha lá no meu caixa R$4.000, que entrou da integralização dos sócios. Destes 4.000, eu vou tirar 1.200, que eu vou pagar para adquirir um imóvel. Então, o meu caixa passou a ser 2.800, certo? E eu adquiri um imóvel de 1.200. Então, o meu ativo, ele continua sendo R$4.000. E aqui do meu outro lado, eu tenho meu patrimônio de R$4.000, tá? Vamos lá agora. Agora, a gente vai inserir uma outra conta que está lá no meu passivo. O meu passivo, compra de materiais junto a fornecedores pelo valor de R$2.000, tá?
Então, quando eu falo junto a fornecedores, significa que essa compra foi a prazo. Tá? Então, essa compra foi a prazo. Então, aqui, primeira coisa, eu comprei material, comprei estoque para minha empresa. O estoque, ele é um bem. Então, eu vou aumentar R$2.000 lá no meu ativo, que é advindo de estoque. Mas eu também preciso alimentar outra parte, né? O outro lado da minha demonstração financeira, o outro lado do meu balanço patrimonial, que são os meus fornecedores, tá? Então, se eu comprei a prazo, eu preciso colocar lá no meu passivo que eu tenho R$2.000 a pagar referente a fornecedores. Então, eu vou ir lá e vou registrar isso lá no meu passivo, como R$2.000. Então, fechou aqui no meu ativo, R$2.000, e o meu passivo mais o meu patrimônio líquido fechou também R$6.000. Aí, pessoal, olha só, lembra que eu falei para vocês que a estatística, a estática do balanço patrimonial, ela é a seguinte: ativo menos passivo igual ao patrimônio que eu realmente tenho, aquilo que eu realmente tenho da minha organização. Então, aqui, ó, no exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho um total de ativos de R$6.000, menos R$2.000 dos meus passivos, das minhas obrigações a pagar. Eu tenho, ou seja, de patrimônio líquido, R$4.000. Tá? Então, aí que está a estática que eu falei para vocês antes, tá? É a equação que nós fazemos. Ativo menos passivo igual ao meu patrimônio, aquilo que realmente me sobra da organização, caso eu fosse liquidar ela neste momento. Então, como eu falei para vocês, a gente vai voltar mais tarde nessas próximas operações aqui, tá? Agora eu não vou me adentrar, porque nós vamos voltar nelas. Vamos só finalizar a aula aqui em relação aos gráficos patrimoniais. Então, aqui, como eu já falei antes, quando o ativo ele for maior do que o passivo, ativo maior do que o passivo, revela a existência de riqueza, riqueza própria, né? Então, a empresa tem dinheiro, tem bens, né? Consegue aí caminhar com suas próprias pernas, não necessita de investimentos, não está inadimplente, enfim, né? Consegue desenvolver o seu próprio giro. Quando o ativo ele for igual ao patrimônio líquido, significa que o meu passivo é zero. E revela o quê? Revela que a minha empresa não tem dívida, não tenho nenhuma obrigação a pagar. Eu faço tudo à vista, não tenho mais nada a pagar. Então, o valor do meu ativo é o mesmo que o valor do meu patrimônio líquido. Quando o meu ativo for igual ao meu passivo, significa que o meu patrimônio líquido é zero, é nulo, tá? Então, inexiste riqueza própria. Então, não tem riqueza. Os meus bens e direitos são iguais às minhas obrigações a pagar. E quando o passivo for maior do que o ativo, nós temos aí uma situação de prejuízo na organização, tá? Então, a minha empresa, ela está no prejuízo, né? Então, eu não tenho patrimônio. Se eu for fechar minha empresa agora, eu ainda assim vou ter dívidas que eu vou ter que arcar, né, advindo aí das minhas atividades da empresa. Beleza? E quando... eu acabei de falar isso. Quando o passivo for maior do que o ativo, tal. Quando o passivo for maior do que o ativo é igual a zero. Oxi. Gente, essa aqui pode desconsiderar, que a professora repetiu 2 vezes a mesma coisa. Tá? Aí aqui, pessoal, só para falar para vocês dos tipos de capitais que nós temos numa empresa. Nós temos o primeiro capital, que chama-se de capital nominal,
que é aquele investimento feito pelos sócios. Então, aquele investimento que é feito inicialmente pelo sócio, aquele capital que os sócios investem na empresa, o capital em si, ele é chamado de capital nominal. Significa o primeiro investimento que a empresa tem, tá? Então, é um capital nominal de uma pessoa que faz parte da organização para a empresa, tá? O que são o capital próprio? O capital próprio, ele é o meu patrimônio líquido. É algo relacionado, por exemplo, ao meu lucro, tá? Então, o meu capital próprio, ele vai sempre ter aí as suas variações a maior, advindo geralmente de outros investimentos, e em relação ao meu lucro, aumentar o meu lucro, enfim, tá bom? O meu capital de terceiro é, por exemplo, capital que eu recebi, que eu adquiri por meio de financiamento, por meio de empréstimos, né? Nesse sentido, no qual eu adquiri com terceiros. Não foi com meus sócios e não foi da própria empresa, advindo de lucro. Eu consegui com terceiros, né? Então, e capital total à disposição, nada mais é do que o meu patrimônio líquido. É o meu ativo menos o meu passivo, igual ao meu capital total, tá? O capital que eu tenho à disposição em dado momento. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou abrir aqui para vocês o Classroom. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Deixa eu tentar abrir por aqui. Ah, eu tenho medo de abrir e sair do institucional. Vou tentar abrir por esse aqui. Vamos ver se vai. Ó, aqui, quer ver? Eu vou ter que receber o... Vamos ver se eu vou receber esse trem agora. Vamos entrar aqui no Class, então. A atividade em si, a primeira parte ali, é bem tranquila, pessoal, bem conceitual mesmo, tá? Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam sobre cada uma das contas. E o que eu quero mesmo, dedicação, bastante dedicação, é nessa sete, tá? Então, aqui nessa sete eu apresento para vocês diversas contas e vocês precisam indicar se essa conta é um ativo, um passivo ou um patrimônio líquido. E se essa conta é um bem, um direito ou uma obrigação, tá? Então, é tudo aquilo que eu tenho à minha disposição, né? Os direitos é aquilo que eu tenho direito de usufruir, né? Contas a receber, seguros, né? Despesas pagas antecipadamente, impostos a recuperar, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, ICMS a recuperar, COFINS a recuperar, PIS a recuperar. Então, tudo isso aí são impostos que estão nos meus ativos, porque ele vai me dar o direito a um crédito, tá? E as obrigações é tudo aquilo que eu tenho a pagar. Então, pensem bem, né? Retomem essa aula, retomem o conteúdo, para vocês conseguirem alocar direitinho essa questão aí. E depois vocês vão somar o total do ativo, o total de bens, de direitos, o total do passivo e o total do patrimônio líquido. Beleza? Tirem um tempinho para fazer na próxima terça-feira, então eu vou liberar para vocês a aula de terça para vocês desenvolverem essa atividade, tá? Anotem aí, depois vocês avisem também os demais colegas de vocês, que vocês têm essa aula de terça-feira para desenvolver essa atividade, e na quarta-feira nós vamos corrigir, tá? Então, semana que vem vai ser terça atividade que vocês vão desenvolver, e quarta a gente vai corrigir. Aí, no dia 19, nós vamos fazer a nossa revisão, beleza? Porque daí na semana subsequente é a nossa prova.
Tá? Então, anotem isso para vocês também compartilhar com os colegas ou compartilharem lá no grupo essa informação, esse informativo aí certinho com a galera. Com a galera. Galera, só um pouquinho, eu já vou fazer a chamada. Eu só vou preencher aqui a aula de hoje, senão eu não consigo fazer a chamada. Alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar a aula para fazer os questionamentos, finalzinho da aula. Então, vamos lá. Amanda. Ana Paula. Beatriz. Everton. Presente, professor. Gabriel. Gabriele. Gustavo. Respondeu no chat, professora. Ah, beleza. Gustavo Henrique. Presente. Ellen. João Batista da Silva. Presente. João Paulo. João Vitor. O João Paulo respondeu no chat também, professora. Ah, beleza. João Vitor. Cassiane. Presente, prof. Cauana. Luana. Michele. Michele está? Não, né? Rodrigo. Cassiane. Tatiana. Presente. Vitor. Então, beleza, galera. Nossa aula de hoje é isso. E se falamos aí na semana que vem. Bom final de semana a todos. Abraço. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite.